tivemos 2018, eleição de 2018 da forma antiga. O que aconteceu ao longo dos meus 4 anos não tem muito a ver com eleições, não. Mas, quando acabaram as eleições de 2018, na primeira semana do mês seguinte, novembro, a senhora Rosa Weber recebeu uma denúncia de fraude, tá? Muito bem fundamentada, não foi feito por amadores, e ela, obviamente, ficou preocupada e determinou junto à Polícia Federal a instauração do inquérito, que recebeu o número 1361. A pressa, no meu entender, dela seria que, caso houvesse fraude, me tirar e botar o Haddad, né? Bem, eu descobri esse inquérito, que eu não sabia que tinha sido investigado, em meados de 21. Né? Como a Câmara estava discutindo a PEC do voto impresso, autoria Bia Kiss, relator Felipe Barros do Paraná, e alguém falou desse inquérito lá. O Felipe Barros botou em votação um requerimento para a PF fornecer o inquérito, foi aprovado por unanimidade, eles receberam o inquérito, distribuíram, chegou uma cópia para mim. Eu fiquei apavorado, tá? E o que fazer, né? Isso aprofundou a minha desconfiança da urna eletrônica, até porque sempre tive uma máxima: eu confio na máquina, mas não sou obrigado a confiar no programador. E esse inquérito tem 3 páginas que te deixa realmente estarrecida. Eu não posso falar o que são essas 3 páginas, o total não mais que 15 linhas, e quem assina em 2 dessas 3 páginas é o Giuseppe Giannino, ex-diretor de TI da PF, do TSE. Bem, o que aconteceu também? O ministro Fachin, presidindo o TSE, eu não sei o mês certo, de 22, ele faz uma reunião com embaixadores, uma política privativa do presidente da República. Lógico, fiquei sabendo do que aconteceu. O mais importante, ele praticamente apelou para os seus embaixadores, uns 60, que tão logo acabasse o resultado, tão logo o TSE apontasse o vencedor das eleições, vocês devem fazer gestões juntos aos seus respectivos chefes de Estado para reconhecer o vitorioso. Não entendi, né? Porque sempre cabe, depois das eleições, até previstas resoluções de lei que você pode recorrer. Mas ele fez questão de falar que acabou a eleição, o TSE mostrou, tem que reconhecer. Daí então eu pedi que preparasse uma reunião com embaixadores também. 2 meses depois, fiz a reunião. Dissequei o inquérito 1361. Lembro, convidei o ministro Fachin a participar dessa reunião, ou um representante dele, não foi ninguém no TSE. E eu dissequei então para os embaixadores o inquérito 1361, ok? Até foi causa isso aí de uma inelegibilidade minha, por ter atacado o sistema eleitoral e espalhado fake news. Eu não ataquei nem espalhei nada. Eu mostrei o que estava dentro do inquérito. Então logo acabou essa reunião minha, acho que foi no dia seguinte, se não me engano, teve uma live também. A live sei a data, 29 de julho de 21. Não. Tem uma live, tá? A data exata é aqui. O ministro presidente do TSE, Alexandre Moraes, classificou esse inquérito, que era ostensivo, em confidencial. Ou seja, linguagem popular, secreto. Tá? Obviamente, a partir daquele momento, eu não podia mais falar o que estava lá dentro. Tá? Se eu falar, os meus inquéritos confidenciais vazavam à vontade o que interessava para eles. Para mim, botar numa situação sempre é complicado, né? Mas se eu vazar aqui, eu posso ser decretada minha prisão amanhã. O senhor falou que conversou com auxiliares sobre alternativas. Tá, vamos lá. Quais são as Acabaram as eleições de 22. Eu não esperava aquele resultado, tanto é apenas uma coincidência, né? Naquele tal vídeo da reunião do golpe, que tinha umas 30 pessoas com plaquinha na frente, né? Golpe com 30 plaquinhas na frente. Eu aumento o apelo para os ministros, né? Cada um mostrar o seu serviço, porque não adianta eu ter 70% dos votos na urna, que iriam aparecer apenas 49. Por coincidência, eu acertei. Né? Bem, então acabaram as eleições, o que nós fizemos? Em novembro de 22, a gente queria questionar de uma forma crescente o TSE, porque faz parte da regra do jogo. Em 2014, o Aécio Neves fez isso, até fez uma auditoria externa com o seu partido para ver o que aconteceu nas urnas eletrônicas e o parecer final da auditoria foi que as urnas eram inauditáveis. Então nós entramos com uma petição. No dia seguinte, o senhor Alexandre Moraes mandou arquivar e nos deu uma multa de 22 milhões de reais. Eu nunca vi um advogado, a primeira vez que vai peticionar uma ação, tá? Tudo bem. Nós reunimos aqui, naquela época eu podia falar com o Valdemar, reunimos. Qual é a conclusão? Se a gente recorresse, a multa podia passar para 200 milhões
Ou podia até ter o registro cassado do partido. O que pode fazer? Se eu não vou recorrer à Justiça Eleitoral, pode ir para onde? Eu sempre falei em 4 linhas da Constituição e assim eu agi ao longo do mandato. Você deve se lembrar, toda semana eu tinha uma ação do Supremo em cima de mim ao longo dos 4 anos de mandato. Eu conversei com as pessoas, dentro das 4 linhas que vocês estão cansados de falar, o que a gente pode fazer? Daí foi olhado lá, sítio, defesa, 4.2, intervenção. Essas foram as possibilidades aventadas. O que a gente podia fazer legalmente, tá? Não foi decisão. E daí falou-se estado de sítio, estado de defesa, reuni 2 vezes com os comandantes militares, né, com as outras pessoas perdidas por ali, mas nada com muita profundidade, porque quando você perde a eleição, você fica um peixe fora d'água. Metade do seu ministério, você tem que tomar cuidado para conversar com os caras, né? E também eles querem voltar à normalidade da vida deles, você não pode buscar botar pressão em cima deles. E daí, entrando no processo, né, até no depoimento do comandante do Exército, ele fala que foi discutida possibilidades de dispositivos constitucionais. Qual o problema? Nenhum.